Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos aqui mais uma vez. E hoje vamos falar, gente, de um naufrágio, né, que aconteceu aqui na Baía de Vitória, no dia 17 de abril de 1956. O nome do navio era Altair e era um navio de bandeira holandesa, tá? E esse navio estava passando, né, de Buenos Aires para Roterdã, do sul para o norte, né? E naufragou aqui em Vitória, gente. O capitão Kopp, com suas 6.500 toneladas de carga, ficaram com o navio atolado ali, gente, ali na praia de Camburi, por ali, né? Em abril de 1956, o navio holandês Altair se aproximava do porto de Vitória, vindo do Rio de Janeiro, né? Buenos Aires, veio parando, né? Rio de Janeiro, Vitória, ia subindo, dali ia para Salvador, ia para, né, Pernambuco, né, Recife, Natal, e dali, pum, atravessaria ou para a América Central ou ia direto, né, rumo Oceano Atlântico para Roterdã. Talvez parasse nos Estados Unidos também, né? A gente não tem ideia. Mas de qualquer jeito, estas duas cidades, né, Vitória e Rio de Janeiro, eram escalas de uma viagem que o Altair estava fazendo entre o Buenos Aires e Roterdã, na Holanda, né? Estava sob o comando do capitão Kopp, K-O-P, e estava carregando 7.000 toneladas de carga variada, né? 43 tripulantes, você vê que era gente pra caramba, né? 43 tripulantes, deixa eu colocar outras fotos aqui para vocês verem. Aí fotografia do pessoal que desembarcou do navio, né, gente? Com a ajuda de pescadores e catraeiros, né? Também 14 passageiros estavam no navio, tá, gente? Olha como é que ficou. Aí o navio Altair, ao se aproximar de Vitória, né, ele navegava com tempo bom, boa visibilidade, uma brisa amena, tranquilamente, não tinha problema nenhum, né? 1956. Aí, ao avistar uma boia de Recife, lá no Cavalo, na Pedra do Cavalo, o capitão Kopp ordenou uma parada de máquinas e aguardou a chegada do piloto, né, que seria um prático da Barra, né, para que fosse feita a correta aproximação do porto. Você vê que o Porto de Vitória, nessa época, não havia todas aquelas obras que a gente sabe que aconteceram nesses últimos 50 anos, né? Para fazer com que a entrada aqui na Baía de Vitória fosse mais segura. Então, nessa época aí, você dependia mesmo de pescadores experientes, de práticos da Barra, né? E o pessoal que sabia navegar aqui pelo Porto de Vitória, né? Que é um porto um pouco difícil, né? O calado é baixo, né, gente? A profundidade ali, então é bem perigoso. Até você entrar dentro aqui do Porto de Vitória, onde eu estou aqui agora. Como não havia piloto disponível, né, na época se chamava piloto, mas na verdade era o que se chama hoje daquela profissão que todo mundo sonha, né, porque ganha muito bem, que é o prático da Barra, né? Dizem que tem práticos da Barra que ganham mais de 100 mil reais por mês, depende da carga, recebem em dólar, né? Então é um salário top, né? E hoje é concurso público, naquela época não era assim não. Naquela época era uma coisa meio que passava de pai para filho, né? O seu pai era prático, seu avô foi prático, você vira prático, você ficava ali, aprendia, né? E você virava prático da Barra. Como não havia nenhum piloto disponível para entrar com o Altair no porto, é o capitão Kopp, né? O capitão jogou as âncoras e nesse processo quase que houve uma colisão com um navio japonês que estava próximo também do Altair, né? Estava ancorado por ali. Nessa fotografia aqui a gente vê o navio japonês, gente, ó, olha ele lá. Essa é a hora do resgate, né? O capitão Kopp está aí orientando os práticos da Barra a chegarem perto do Altair, né? Que é perigoso demais quando o navio encalha desse jeito. Ele não afundou, ele encalhou, tá, gente? Então, não havia nenhum piloto, né? E para evitar o choque com esse navio japonês que a gente vê ali na foto, foram feitas algumas manobras e o navio acabou se chocando com o Recife da Borborema. Tem alguns nomes que a gente não reconhece mais, né? Aí a gente continua aqui dizendo que, lendo aqui,
Após algumas tentativas para salvar o navio, né, porque na hora ele ficou com medo de entrar, precisava de um prático para entrar com o navio no porto. O capitão Cobb, o que fez? Lançou âncoras, né, e durante uma manobra ele quase colidiu com um navio japonês que estava ancorado ali também, na entrada, ali perto, na entrada ali entre a Ilha do Boi e a praia de Camburi. Perdão, entre a ilha onde está o Sacré-Cœur de Marly e a praia de Camburi, foi por ali. Tava muito vento, a gente vê nas fotografias aqui, gente. Aí é o interior do navio, né? A gente vê aqui, olha lá, o Morro do Moreno lá atrás, então o navio, ele encalhou lá na praia de Camburi. Então a gente vê como é que o mar estava revolto nesse dia, né? Olha só quanto vento. As ondas eram bem altas mesmo, então o navio meio que... né? E quando ele jogou as âncoras, o navio encalhou nesse recife de Borborema. É um recife que há ali na praia de Camburi, né? Curioso, né? Após algumas tentativas, né, de salvar o navio, o chefe de máquinas informou ao capitão Copp que a sala de máquinas já estava inundada e que nenhum dos motores nem as bombas poderiam ser utilizadas. As bombas são bombas que tiram água de dentro do navio, né, gente? E ele viu ali uma dificuldade e realmente não dava para fazer nada, né? Aí segue-se as matérias da época dos jornais, né, gente? Ó, o Altair afunda em Vitória, 28 de abril de 1956. Aqui tem uma matéria que aconteceu dias depois, né? Na cabine central, o comandante Copp, vários dias, né? Ficou, segundo ele mesmo declarou, comendo biscoito e água. O comandante Copp quer morrer. Nossa senhora, imagina. Um navio, né, de um comandante desse, que já era um homem assim de uns mais de 50 anos na época, né? Um marinheiro velho, afundar um navio aqui dessa forma, né? O cara realmente fica desesperado, né? Não é como o Schettini, né, que saiu correndo. Aí a reportagem de José Pessoa, fotografias de Fiorino Petrocchi, com 43 tripulantes e 14 passageiros a bordo, o navio holandês Altair bateu numa pedra na entrada do porto de Vitória e está há mais de uma semana, afunda, não afunda, afunda, não, na verdade ele encalhou, né? Ele não afundou, afundou, mas ele não foi para o fundo, assim como se fosse 100 metros de profundidade, ele ficou ali, né? Na flor da água, a gente vê aqui na fotografia, olha lá como é que ele ficou. Porque ali a profundidade devia ser de mais ou menos o que? Uns 10, 12, 15 metros no máximo, né? Aí ele vem dizendo aqui, seu comandante holandês, Pieter Copp, 33 anos. Caramba, gente, vacilei aqui, hein? Esse homem tinha 33 anos? Tem certeza? Gente, não é possível que esse homem tenha 33 anos. Depois eu até conto para vocês aqui uma história. Eu estava vendo a novela antiga da Globo de 79, Marrom Glacé. Aí apareceu um personagem que disse que o pai dele não estava em casa. Aí para um visitante. Aí o cara bateu na porta. Seu pai está em casa? Não, meu pai não está em casa não. Como é o nome dele? José. O José tem quantos anos? Meu pai tem uns 73 anos mais ou menos. E o cara que atendeu a porta parecia que tinha mais de 70 anos. Em 1979, homens de mais ou menos 49, 50 anos aparentavam ter 70 anos. 50 anos atrás, mais ou menos, né, você olhava para um homem de 30 anos, ele parecia que tinha 50 hoje, né? E o de 50 parecia que tinha 70, 80. Então eu não duvido que esse homem tivesse realmente 33 anos de idade, né? Aí a matéria continua aqui falando que nos primeiros dias o capitão Peter, ele se recusava a abandonar o navio e continua agora a bordo de um Scaler, a poucos metros vendo, né, a tragédia do barco, do navio. Duas versões surgiram para explicar o acidente, né? A primeira delas dando como culpa do capitão Copp, né? Copp, comandante, aqui já é 33 anos, né? 35 anos de carreira. Então ele não tinha 33 anos. Então tem um erro ali, né? Na matéria. São 35 anos de carreira. Então ele tinha mesmo o que eu imaginava. Ele tinha 50 e poucos anos realmente, né?
Aí segue a matéria aqui dizendo dessas duas versões por acidente, né? O capitão Kopp, que teria tentado aportar sem auxílio do serviço de praticagem da Capitania dos Portos de Vitória, falou, não, vou entrar no porto, não preciso de ajuda de ninguém. Aí é um erro, né? A não ser que você conheça muito bem. Eu acho que nem assim, nem conhecendo muito bem, você pode entrar sem a ajuda da praticagem, né? E a outra história é sobre o afundamento do Altair. Seria diretamente a culpa da Capitania dos Portos, né? Por não haver comunicado ao navio que a boia existente no local da pedra estava deslocada, a boia estava fora do lugar. Então o capitão acabou, né, vacilando, né? Na fotografia ali a gente vê J. Lucas, o imediato do navio, trouxe um canário da Ilha das Canárias, né? E ele se salvou ao semi-naufrágio, né? Porque a gaiola estava na cabine de pilotagem. Aí segue aqui a matéria dizendo da responsabilidade ou do capitão Kopp ou da Capitania dos Portos, né, que não avisou ao comandante que havia uma boia deslocada, uma boia que sinalizava a pedra da Borborema, né? Então, na opinião do comandante Kopp, Peter Kopp, a fatalidade foi que decidiu tudo, pois estava habituado a entrar. Ele já estava habituado a entrar no Porto de Vitória manobrando com segurança. Dessa vez, porém, não sabendo falar português, não atendeu ao clássico aviso aos navegantes da Agência Nacional advertindo sobre a irregularidade no balizamento da barra. A atitude do comandante Kopp, de aparente serenidade diante da tragédia, parece ser a do homem que prepara o seu próprio destino. Daí o capitão e seus imediatos, né, na fotografia. A esse respeito, aliás, é bem clara a declaração do capitão Kopp ao jornalista, né? Se o meu navio for a pique, saberia o que fazer. Tomaria a decisão de um homem do mar. Então, gente, é interessante a história, né? Havia uma certa hombridade, né? Uma coisa assim bacana, né? Lá de cima, uma ideia de conjunto enquanto o avião sobrevoa a entrada da Barra de Vitória, onde se vê o navio Altair embaixo, já parado, semi-coberto pelas águas, né? Você vê que rapidinho apareceram os fotógrafos, né? De navios até da aeronáutica, né? Do Exército Brasileiro, que foram fazer as fotos aéreas, né? Só o Altair interrompe a linha harmoniosa da paisagem capixaba. Aí está dizendo aqui, John Bitran, o agente da companhia holandesa Nieuwelt, a quem pertence o navio Altair, está no escritório com a banca cheia de telegramas. É a companhia que avisa um embarque de peritos em salvamento e vão saber se há esperanças para salvar o Altair, né? É o Lloyds, né, de Londres, na Inglaterra, onde o barco foi segurado. Havia seguradora, né? O Lloyds estava fazendo o seguro do navio, né? Tinha sido informados de que a carga estava sendo retirada do navio. Quase 7 mil toneladas de vários tipos de carga, né? Tinha sido mal informado, esclarece Bitran, são as famílias dos tripulantes que estão à caça de notícias, né? Sobre os 43 tripulantes e os 14 passageiros do navio também, né? Tá aí o capitão Peter Kopp, comandante, né, de 35 anos de experiência no navio, né? Aí a gente vê aqui também que são aqui C. Troll, o capitão Peter Kopp e J. Lucas, que é o jornalista, né? Os prisioneiros do mar. Perderam o que tinham. Suas cabines foram invadidas pelas águas, mas resolveram ficar a bordo, não havendo socorros urgentes para salvá-los. O destino deles é ficarem presos ao navio, né? Aí está aqui um aviso de 31 de maio de 1956. Está ali, aviso aos navegantes. Atlântico Sul, Brasil, Porto de Vitória, boia cega, baixo, pequena. Boia cega, né? Pequena alteração, retirada temporariamente, tá vendo? Então havia esses comunicados via telégrafo ou código Morse, né, entre os navios e a capitania, avisando
Perdão, não é maio, é março. O navio afundou em abril. Um mês antes, mais ou menos, 20 dias antes, mais ou menos, a capitania dos portos havia avisado, né, aos navegantes aqui da região que havia uma boia cega, que estava com uma pequena alteração e foi retirada temporariamente do lugar para ser reposicionada, né, avisando que ali na praia de Camburi havia um recife perigoso, uma pedra chamada Borborema. Foi essa pedra que causou o acidente e afundou o Altair, né? Uma pena. Está aí o capitão Pieter Kopp, aflito, andando de um lado para o outro da cabine e muito preocupado, né? E falou que ia tomar uma decisão, né? Se o navio afundasse realmente, se ele perdesse o navio, ele iria tomar uma decisão de homem do mar, uma coisa assim meio, né, trágica, né? Infelizmente. E aí os 3 homens ficaram a bordo, né? Como eu mostrei a fotografia deles. Os seus companheiros foram num escaler, a expectativa de socorrer os 3 heróicos lobos do mar. O capitão e seus imediatos ficaram no navio, né? Poderá ser salvo o navio Altair. Vitória, dia 21, agência meridional. O comandante Kopp, do navio holandês Altair, disse que não há perigo do navio sossobrar, pois está encalhado em arrecifes. Mostrou-se otimista quanto ao possível salvamento do vapor, que há dias foi dado como completamente afundado. O capitão quer ir a fundo com o seu navio. O comandante não quer abandonar o navio que afunda. O comandante Kopp, do navio Altair, que submergiu parcialmente diante de Vitória do Espírito Santo, continua na proa do seu barco, onde ainda está a superfície, e recusa-se a sair do navio. O Altair, como se sabe, bateu num rochedo submerso e afundou. Está sendo desmantelado pelas ondas. O mar naquela região é forte, ali na praia de Camburi, né? E o vento piorou muito nos últimos dias. Enquanto isso, a tripulação do navio já chegou ao Rio de Janeiro e está hospedada no Hotel São Francisco, na Avenida Marechal Floriano. Tá aí o navio Altair. Aceita-se ofertas para compra. Onde está e como está o navio Altair. Desculpem. Construído em 1950, atualmente encalhado e parcialmente submerso na entrada do Porto de Vitória, tá vendo? O navio foi dado como tô vendendo, né? Foi dado como perdido ali, né? Quem quiser comprar poderia dar um jeito de trazer ele à superfície, né? Colocando boias e bombas, né? Dava para fazer isso sim. Os anunciantes não se obrigam a aceitar a oferta mais alta ou qualquer outra proposta. Outros sim. A publicação deste anúncio, nem a solicitação de ofertas, nem tampouco o recebimento de ofertas poderá ser considerado como indicação de que os anunciantes assumirão qualquer título de propriedade ou interesse no navio. As ofertas deverão ser endereçadas à Salvage Association, Lloyd's Buildings. Você vê que são subsidiárias do Lloyd's inglês, né, que fez o seguro do navio. Devem ter pago o seguro e depois quiseram vender o navio, né? E outras empresas ali de Londres, né? Triste, né? O navio tinha 6.410 toneladas brutas, 3.749 toneladas líquidas e foi construído em 1950 e afundou tragicamente em Vitória em 17 de abril de 1956 numa rota de Buenos Aires a Roterdã pela costa do Brasil, né? Viajando por via aérea, chegou na manhã de ontem a esta capital o perito de salvamentos marítimos, o comandante C.L. Peterson, que na qualidade de representante da companhia norte-americana Merritt Chapman e Scott Corporation de Nova York, especialista em casos de acidentes no mar, irá tentar salvar o navio holandês Altair, que, conforme noticiamos, encontra-se semi-submerso na entrada do Porto de Vitória, Espírito Santo, em virtude de haver encalhado no dia 14 e último, por falta de uma boia ali existente. O comandante Peterson, que também é engenheiro naval, vem se dedicando a esse mister há cerca de 35 anos, que o cara é especialista em trazer navios de volta, né? Uma pena mesmo, né? Tentaram salvar o Altair. Aí a gente vê os especialistas, né? O perito em salvamentos marítimos, o comandante C.L. Peterson, ladeado do engenheiro naval W. Savage e do senhor R.J. Gregson, agente da Brazilian Coal, em flagrante feito no aeroporto internacional do Galeão. Estavam vindo para Vitória para tentar salvar o navio, né?
Primeiras declarações do capitão Pieter Kopp ao deixar momentaneamente o navio. O repórter vê a morte de perto. Preparado o laudo pericial. Texto e fotos de Vandir Fonseca. Tá aí o capitão, né? Ele tinha mais ou menos uns 53, 54 anos e tinha 35 anos de experiência como comandante de navios, né? Enquanto o meu navio não afundar, diz o capitão, não sairei deste escaler. Estas palavras são a expressão da decisão do capitão Pieter Kopp, que há 4 dias permanece num escaler do navio Altair, prestes a afundar em Baixo Pequeno. Baixo Pequeno seria a pouca profundidade, né? Na barra do porto desta capital. Essa é uma matéria escrita no jornal o Globo, enviada por um agente especial jornalista, enviado do jornal o Globo para Vitória. Por isso que está falando desse jeito, dessa capital, né? Ao repórter de O Globo, que esteve a bordo do Altair, apenas com a cabine de comando e os mastros na linha d'água, pareceu que o comandante Kopp não admite a hipótese do naufrágio do navio. Quando, no dia 14 do mês de abril, 1956, cerca de 1h20 da tarde, o Altair montou num rochedo. Ele vinha devagarzinho, montou na pedra do Borborema, que estava sem boia. Aí a culpa é da Capitania dos Portos, né, gente? Ao procurar fugir de um banco de areia, na tentativa de alcançar o porto, sem a presença de um prático da Capitania dos Portos a bordo, todos os passageiros sentiram que o naufrágio estaria prestes a dar-se. Depois, cada um foi deixando o Altair, só ficando, depois de 2 dias, o comandante Kopp, o imediato e o telegrafista. O comandante tomara uma decisão dramática, afundaria com o navio, mas o navio não ia afundar, né? Ele já estava ali submerso, ele não ia afundar mais. Cadê? Mas a insistência das autoridades navais, né, por insistência, ele resolveu deixar o navio, ficando num escaler nas proximidades do navio. Ele ficou dentro de um barco ali perto do navio, olhando o navio, né, fixamente. Não iria para o porto enquanto o Altair não afundasse ou voltasse a flutuar. A hora em que redigimos esta reportagem, o comandante Kopp encontra-se ainda no escaler, próximo ao que resta do Altair. Hipótese de salvamento. Segundo o escafandrista, está escrito errado ali, né? O cara é um mergulhador de escafandro, né? O nome dele era Mário Arual, que há tempos conseguiu salvar o Cambuí, outro navio, que se encontrava em condição igual à do barco pertencente à Rotterdam Zuid American Line, navio Altair de bandeira holandesa. É possível salvar-se o Altair, pois tratasse de um navio forte, novo, resistente. O navio tinha 6 anos, já, navio novíssimo, né? Ontem, ao meio-dia, teve início a operação técnica de salvamento. Teme-se, porém, que o Altair se parta ao meio, inutilizando todos os esforços. Parece ao repórter que o Altair vive seus últimos momentos e que o comandante Kopp está num escaler próximo, olhando o navio com tristeza. Aí, gente, segue a matéria, né, que tentaram salvar o Altair. É um navio de 7.000 toneladas, né? 7.000 toneladas brutas, né? Um navio pequeno a vapor. É um navio bonito, né? Um navio bem, a ponte ali, como é bonita, tá vendo? É um navio bem bonito mesmo. Aí a gente vê o Altair aqui no Porto de Vitória, em outras ocasiões, tanto que o capitão, o comandante Kopp, já tinha dito que ele tinha muita experiência no Porto de Vitória. E aí a gente vê que ele afundou realmente na praia de Camburi, né? Isso aí é uma fotografia numa matéria do jornal Última Hora, de 30 de abril de 1956, né? Resiste ao mar bravio. Este é o cargueiro Altair, de Roterdã, que encalhou sobre as pedras na entrada do Porto de Vitória. Seu comandante, Pieter Kopp, ouvido ontem pela reportagem, está no Hotel Sagres. Ele ficou ali no Hotel Sagres, do lado do prédio dos Correios, né? Declarou que seu navio era da Holanda. Entretanto, ao fazer uma manobra
para recolher o prático, né, que se aproximava num bote. O navio foi bater num dos rochedos do baixio pequeno, ficando com o casco rasgado da proa até o meio. Então aí o comandante explicou direito, né, que realmente o casco foi rasgado pela pedra que estava ali naquele baixio, né, gente? Aí, entretanto, diz o velho lobo do mar, o capitão Pieter Kopp, tenho esperanças em voltar para o seu leme e o conduzir à Holanda. O Altair continua resistindo ao mar bravio, tendo sempre a seu bordo um dos seus tripulantes que se revezavam na vigília heróica que exige o código de honra dos homens do mar. Em breve estarão sendo empregados todos os recursos de salvamento. Se a tarefa lograr êxito, o sonho de Pieter Kopp será realizado e completará a sua viagem de volta à Holanda, viagem dramática, né? Aí, gente, a gente tem várias fotografias aqui do afundamento do navio, né? E infelizmente aí tem umas fotografias aqui do porto de Vitória, né? Aí o Altair, uma linda miniatura, né, em escala, feita pelo Paulo Roberto Mian, fotógrafo amador capixaba que infelizmente faleceu esse ano, né? Infelizmente. O Paulo é um fotógrafo apaixonado como seu pai, né? O Ettore Mian. E aí ele também se dedicava a essas lindas miniaturas, né, gente? Tá aí o Paulo, né? Que tinha uma recordação muito forte do afundamento do Altair. Na época o Paulo devia ter os seus 20 anos, né? Na época em que o navio afundou. A gente faz essa homenagem também ao Paulo Mian, né? Com essas lindas fotografias aqui da sua miniatura do navio Altair. Mas, infelizmente, o navio não pôde ser salvo, né? E ele repousa ali na profundidade na Baía de Vitória, né? Foi arrastado um pouco, está desmantelado devido à ação do tempo, infelizmente, a ação das marés, né? Esse tempo todo, 70 anos, né, que ele está afundado. E tem gente que mergulha nele lá, nos destroços, né, que podem ser vistos ali quando a maré está mansa, né, no verão, quando está bastante sol, que as águas estão limpas, você consegue mergulhar e ver os destroços do Altair. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá, essa é mais uma pesquisa aqui do canal, desse afundamento. É claro que existem outras, né? Outras dezenas de naufrágios que aconteceram aqui na costa, também aqui dentro da Baía de Vitória, na Praia de Camburi e aqui no Porto, né? Além de aparição de baleias, lulas gigantes, tubarões, tartarugas gigantes, que depois a gente vai falar também. Os golfinhos, né? Que sempre nadaram por aqui pelo Porto de Vitória, pela entrada da Bahia, ali perto da Terceira Ponte, sempre teve muito golfinho. Não sei como é que tá agora, né? Mas a gente vai trazer essas curiosidades aqui no Memória Capixaba para vocês. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Por favor, deixa um like, se inscreve no canal, se puder ajudar a gente a divulgar, porque a história do Espírito Santo só interessa a nós capixabas, né, gente? Então, sempre há esse problema da gente divulgar a nossa história. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, viu? Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.